Vamos lá, pessoal, então, para mais uma aula, né, da comunidade A Bíblia Sem Mistérios. Vamos trabalhar hoje o capítulo 24 do livro do Êxodo. A gente vai dando continuidade à legislação. Esse trecho da Bíblia realmente é um trecho com muita legislação mesmo. Então, é um trecho que é um pouco mais pesado para a gente dar continuidade, para a gente andar. Mas o importante é que a gente possa progredir, porque sempre tem pérolas no meio desses estudos, sempre tem coisas muito legais que a gente pode aprender, né? Então, vamos lá. Vamos começar aí com o Êxodo 24, vamos passar aqui os slides para que a gente possa aprender. Versículo 1 ao 3 diz assim, ó, depois disse a Moisés, sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe, e só Moisés se chegará ao Senhor. Mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse, todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Bom, trecho que revela aí um comportamento de fidelidade, um comportamento de obediência, né? Deus, ele pede, primeiro Deus ele está falando com Moisés para que ele pudesse subir, logo depois que ele termina, né, aquela sequência de leis que foram dadas, leis sobre preconceitos de estrangeiros, sobre os desafortunados, sobre as ofertas agrícolas, sobre comportamentos errados, sobre os guardiões, sobre o roubo, sobre a agressão, né, e sequestros, sobre escravos, ou seja, leis bem específicas. Aí Deus fala para Moisés, né, para ele subir com Arão, Nadab e Abiú e mais 70 anciãos. Eles deveriam se prostrar à distância e Moisés fica ali pertinho. Só Moisés poderia chegar perto. Então Moisés falou tudo isso e o povo respondeu numa sua voz, queria obedecer a todas as palavras do Senhor, né? Como é que Deus ele se apresentaria? Como é que ele se apresentaria ali? Como é que ele se apresentou? De acordo com o Midrash Lekhar Tov, Êxodo 28, 20, 18, Deus se apresenta como uma neblina opaca. Então, a presença de Deus ela é percebida dessa forma. Era uma neblina opaca. Então, dessa neblina opaca, somente Moisés podia se apresentar. A gente precisa ter essa consciência de que Deus jamais se apresentou de uma forma visível que pudesse ser caracterizada pelo ser humano como tendo braços, pernas ou mãos, a não ser através de Jesus Cristo. Vamos continuar agora aqui o estudo. Vamos lá. Diz assim, depois, versículos 4 a 6 diz assim, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. Vamos lá, então. Esse trecho aqui já começa então, a parte processual de adoração, né? Onde os sacrifícios começam a ser oferecidos após esse período que Moisés recebeu a lei. Então, a primeira coisa que ele fez, versículo 4, é escrever a lei, as palavras, né? E eu vou ver se eu consigo mostrar aqui qual é a visão que os judeus têm das tábuas de Israel, dos 10 mandamentos, como é que eles enxergam, né? É bem diferente do que a gente tem ideia. Então, eu vou ver se eu consigo trazer ainda nessa aula isso. Né? Nessa aula, a gente vai verificar isso, como é que eram elas. Então, como é que foram as tábuas naquela época. Então, ele se levantou cedo e construiu um altar no pé da montanha, de acordo com a Bíblia, né? Com essa passagem, e fez 12 pilares que representavam as 12 tribos de Israel. É interessante como Deus ele utiliza essa forma de governo. Então ele enviou
os jovens dentre os filhos de Israel que ofereceram bois como oferta queimada, oferenda queimada e oferenda de paz. E a oferta queimada é chamada de holocausto. Então, esses jovens que a Bíblia fala, segundo o Targumim, são os primogênitos dos principais filhos de Israel, das 12 tribos. Então, Moisés então pega metade daquele sangue que foi derramado dos bois, coloca em bacias e a outra metade ele aspergiu no altar. Então, o processo foi mais ou menos assim. Isso tinha um significado porque era oferta de remissão de pecado. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Agora aqui você já vai ver o surgimento de algo especial, né, nesse processo aí nesse processo agora aí da caminhada de Moisés. É algo que ainda não tinha aparecido. E olha só o que é que aparece. E tomou o livro da aliança e leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu sobre o altar e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco, sobre todas essas palavras. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e todos os 70 dos anciãos de Israel. Então aqui a gente vê algo importante que aconteceu. Primeiro, o surgimento do livro da aliança, né? Então aqui é a primeira vez que a gente ouve usar esse termo na Bíblia. De acordo com o Rabi Shimon Ben Yochai, né? Que é no livro chamado Berhilta, esse livro da aliança foi o livro que já tinha registrado, Moisés já tinha registrado desde Gênesis até a entrega da Torá. Então Moisés já estava registrando os acontecimentos. Então, desde o tempo da criação, passando por Noé, por Abraão, por Isaac, por Jacó, por José. Então, toda a história do povo de Israel, como ficou desde a criação divina até aquele momento, já estava registrado. Esse era o chamado livro da aliança até eles. Aí a Bíblia fala que ele pegou então o sangue. Olha só como essa passagem ela lembra muito o sacrifício de Cristo, quando ele diz: eis o sangue da aliança que Hashem fez com vocês, que o Senhor fez com vocês, como referência a todas essas palavras. As palavras que ele tinha colocado diante de Adão. Primeiro, Adão ele fez a primeira promessa, depois ele fez uma outra promessa para Noé, depois ele fez a promessa que estava carregando até aquele momento o povo de Israel, que foi a Abraão. O Abrão, né? Então ali, quando ele aspergiu aquele sangue, significa que ele espalhou aquele sangue, né? Ele jogou aquele sangue em cima, aspergir é isso, né? E significa jogar o sangue, espirrar o sangue assim, ó, mais ou menos isso que significa aspersão. Então ele jogou ali em cima daquele livro da aliança, representando o que Deus tinha feito de referência com ele. A gente vê essa mesma referência em Cristo quando ele toma o cálice, né? Então, aqui a gente já vê mais uma coisa que aponta para o Novo Testamento, que aponta para Jesus Cristo. Continuando a leitura, diz assim: e viram... deixa eu ver se eu não expliquei alguma coisa aqui sobre o povo. E diz que o sangue da aliança, vocês subiram Moisés e Abraão. Pronto, aí logo depois disso eles subiram, foram para o monte, né? Foram lá para o alto. E aí chega a parte seguinte que diz: e viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como uma pavimentação de pedra de safira. Aqui tem uma referência muito legal, que se parecia com o céu na sua claridade. Porém não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. Ótimo. Aqui agora você vai ver, nós vamos ver aqui um trecho no qual existe essa referência que os judeus muitas vezes utilizam com relação às pedras da lei, né? Vamos lá. Quando eles subiram, Moisés, Arão, Nadab e Abiú,
e mais 70 dos anciãos de Israel, eles viram o Deus. Naqueles, naqueles viram a presença de Deus. Ah, na verdade, tem um estudo. Esse é um pouco difícil de eu explicar aqui, mas eu vou tentar explicar. Porque isso tá aqui no Midrash Tarhuma, né? De Berhalot que também foi escrito por, pelos rabinos. Então, eles dizem o seguinte: isso a gente precisa analisar para poder tomar como sendo o que foi verdade. Mas no futuro a gente vai ver que isso acabou se cumprindo. Que na hora que eles viram a Deus, eles foram condenados já à morte. Assim diz lá no texto, ó, eles olharam e observaram, por causa disso foram condenados à morte. Mas Deus não queria perturbar a alegria desse momento da entrega da Torá. Assim, ele esperou o evento de Nadab e Abiú, que faleceram no dia da dedicação do tabernáculo, e para punir os anciãos até o incidente. E o povo que estava buscando com queixas, e o fogo de Deus irrompeu contra eles e devorou a borda, né, no acampamento, está lá em Números 11:1. Então, os rabinos fazem uma relação aqui, onde que nesse momento em que a Bíblia diz que eles viram a Deus, então viram o Deus de Israel debaixo dos seus pés, havia uma pavimentação, que aqui houve já a condenação dele. A gente sabe que Nadab e Abiú depois morreram de forma definitiva, certo? Mais na frente nós vamos ver isso. Por quê? Porque a própria Bíblia fala que ninguém vê a Deus e permanece vivo, né? Então essa seria uma explicação para haver uma congruência entre as duas palavras, entre o que foi dito e o que não foi. Aí a Bíblia fala também aqui sobre o bloco de safira. E assim, esse bloco de safira representa algo como se fosse uma compensação pela aflição que eles passaram em Israel, né? Então, a safira é uma pedra muito bonita e muito valiosa, né? Semi-preciosa, né? Vamos dizer assim. Então, por isso, dessa forma, isso foi colocado dentro dessa qualidade, para que apareceram diante deles. Isso são explicações mais assim, mais específicas de um estudo mais judaico, né? Então, essas daí foi o que foi dito, né? Agora, aí o versículo 11 já fala sobre que ele não estendeu. Olha só isso aqui como é que é interessante. Porém, não estendeu sua mão sobre os escolhidos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Né? Então, aqui, ó. Porém, não estendeu a sua mão, Deus não estendeu a sua mão. Isso aqui é a continuação do que eu havia falado antes. Né? Ou seja, apesar de terem sido condenados ali à morte pela visão que eles tiveram, mas Deus não mexeu naquele momento de entrega da Torá. E aí a parte final é o convite que Deus faz para que Moisés suba ao monte para receber a Torá, para que ele entregue a Torá. O bloco de safira também tem um pouco a ver com isso, como nós vamos ver daqui a pouco. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então vamos lá, continuando. A leitura seguinte diz o seguinte: E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte. Deixa eu ver se o versículo 12 eu expliquei. Não, tudo bem. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus e disse aos anciãos: Esperai-nos aqui até que tornemos a voz. E eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver algum negócio, se chegará a eles. Subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte. Olha aí. Então, aí do versículo 13 ao 15, nós temos uma revelação bastante profunda e bastante interessante também, no qual Moisés ele sobe ao monte junto com Josué, né? Ele subiu a montanha, né? Com Iehoshua, né? Josué,
E ele disse aqui aos anciãos: esperem aqui, vocês, o Arão e Hu, vai permanecer com vocês, e subiu a montanha, e a Bíblia fala que houve uma nuvem, uma grande nuvem cobriu essa montanha, né? E agora aí, ó, vai chegar um momento onde a glória do Senhor virá, a partir dos próximos versículos, mas vai ser falado sobre isso, né? Esse capítulo é um pouco curto, é bonito ele, mas é um pouco curto. Vamos lá. Aqui agora diz assim, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou Moisés do meio da nuvem, e ao parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, e aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Então aqui vai, esse final desse capítulo, vai falar sobre Moisés ter entrado no monte, né? Então Moisés entrou no monte. É isso aí que fala esse final desse capítulo, né? Que ele foi à presença do Senhor, e lá ele viu a glória do Senhor, uma grande nuvem, né? Por isso que a nuvem, a glória do Senhor, que são as primeiras manifestações da presença de Deus através dessa nuvem. E ele permaneceu, e a Bíblia fala que ele ficou lá 7 dias, aos 6 dias, perdão, e no 7º dia Deus chama Moisés, né? A nuvem cobriu o monte por 6 dias, e no 7º, representando o Shabá, então foi entregue ali os 10 mandamentos para o povo, e lá dentro da montanha é que permaneceu por 40 dias e 40 noites. Eu falei que eu ia falar hoje sobre as tábuas, mas eu vou deixar para a próxima aula, porque aqui ainda não há entrega propriamente dita. E quando a entrega, é melhor eu falar dentro da entrega, porque aí você já vai ter uma ideia melhor de como isso funciona. Bom, então aqui a gente completa o capítulo, foi um pouco mais curto do que o normal, mas também tem menos versículos e menos profundidade, tem muita, mas tem menos explicação, né? São mais diretos, são mais diálogos, mais específicos, históricos, apesar de que nós vimos a questão da aliança e assim por diante. Tá bom? Então até a próxima aula.